seu próprio sangue nos comprou, Deus. Venceu a morte, ao terceiro dia ressuscitou. E hoje, Deus, nós estamos aqui, não para chorar, mas para lembrar que o Senhor vive, que o Senhor reina, que o Senhor é poderoso, é grandioso, infinitamente mais. Usa essa noite, Deus, para falar o nosso coração. Usa essa noite, Deus, para nos ensinar. Usa essa noite para nos mostrar, Senhor, a Tua palavra. Revela, Deus, em cada ato profético aqui nessa noite, as Tuas verdades, os Teus ensinamentos. Fala com a Tua igreja, Deus, porque nós queremos que o Senhor já está presente aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, diga amém, diga graças a Deus e aplauda bem forte o nosso Senhor nessa noite. Bem forte. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Olha para a pessoa bonita aí do seu lado, diga para ela: paz do Senhor. Fala: que bom que você está aqui hoje. Casa de Deus, lugar de bênção, e você é um abençoado do Senhor. Amém? Vou pedir aos senhores para que tomem o seu assento. E o pessoal, o Ministério de Dança, o Ministério de Teatro, vai apresentar uma peça muito bonita para a gente nessa noite. Amém? Daqui a pouquinho tem a palavra, daqui a pouquinho nós vamos ouvir Deus falar aqui, vai falar com você nesse lugar. Glória a Deus. Amém. Levanta! Vamos! Se salva agora! Vamos! Sem descanso! Você não é o rei dos Messias? Não. Todo rei precisa de uma coroa. Não. Aqui está a coroa do rei. Não. Você não se julga rei? Você não é o rei? Não. Você não é o rei? Você não é o rei dos Messias? Que vocês chamam de rei, é esse que é o Messias. Ele não passa de um falso profeta. Se salva agora, Jesus. Se salva agora. Você não passa de um falso profeta. Cadê o martelo?
salva agora. Dê água para ele. Dê vinagre para ele. Se salva agora. Pai, perdoa. Eles não sabem. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não. Deus me
levado como um cordeiro mudo em nosso lugar. Foi maltratado, chicoteado, açoitado, o seu sangue foi derramado, mas ele sofrendo, padecendo a dor da morte, ele não reclamou, porque os seus olhos já nos enxergavam com amor, os seus olhos já te enxergavam com amor. Se você acredita que Jesus deu a vida por nós, pegue as suas mãos aos céus e cante o mais alto que você puder. Verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Aleluia! Aleluia! A paz, igreja. Boa noite a todos. Que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Aqui foi apenas alguns minutos que apresentamos aquela trajetória onde um homem iria mudar a humanidade, iria mudar um calendário de AC para DC depois de Cristo. O homem que foi jogado à sorte, um homem que foi vendido por 30 moedas de prata. Estamos aqui nesta noite porque toda a honra, toda a glória foi dada para Ele. Ele preferiu nos amar do que nos julgar. Este é o nosso Jesus, que se entregou naquela cruz, passou por humilhações, foi cuspido, foi chicoteado, Ele foi humilhado, para que hoje tivemos vida e vida com abundância. Se estamos aqui nesta noite, demos toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aplauda Ele bem forte em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Bora, Jesus. Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Entregou a sua própria vida por amor de cada um de nós. Amém? Você sabe que no dia da crucificação de Jesus haviam 3 cruzes ao seu lado. Havia a cruz da esquerda, a cruz da direita. E Jesus, ele foi colocado no centro de tudo. Foi colocado no meio. De um lado, 2 ladrões. Um dizia para ele: se o Senhor é Filho de Deus, salva-nos, tira-nos daqui. Esse ladrão não estava pensando como Jesus pensava. Esse ladrão pensava em si próprio, pensava em sair da cruz, em se libertar. E ele dizia: se o Senhor é Filho de Deus, cadê o Jesus? Chama o Jesus aí. Corre, Jesus. Ó, tudo bem, Jesus? Que bom que o Senhor está aqui nessa noite. De um lado, um ladrão que olhava e dizia: se o Senhor é Filho de Deus,
salva-nos, desça daí. E de um outro que dizia: por que falas assim? Por que falas assim? Nós sabemos por que estamos aqui. Mas esse homem nada fez. Não pecou, não fez nada para estar aí. Desse lado, são as pessoas que querem salvação sem arrependimento. Querem ser salvas sem arrependimento. Querem a graça sem se arrepender. Há muita gente desse lado da cruz. Pessoas que querem que Deus demonstre o seu poder, que Deus faça aquilo que ela precisa. Há muitas pessoas que chegam até Jesus só pela necessidade de resolver um problema. Mas a verdadeira cruz, ela diz de um Jesus que entregou a vida por nós para que possamos ser salvos. E a salvação, ela vem pelo arrependimento. A salvação não vem por eu crer em Jesus, ela vem por quando eu me arrependo dos meus erros. Desse lado, um arrependido, alguém que olha para Jesus e diz: olha, nós estamos aqui porque nós erramos. Eu errei, eu reconheço o meu erro, eu sei o que eu fiz, mas Senhor, quando chegares hoje no paraíso, lembra-te de mim. Interessante que esse homem, ele não pediu para ser salvo, ele não pediu uma bênção, ele não pediu nada, ele só pediu para Jesus lembrar dele lá no paraíso. Uma das coisas que faz Deus nos enxergar é quando nós reconhecemos os nossos erros, as nossas falhas, quando não estamos do lado de cada cruz. Sabe quantas pessoas estão perto de Jesus e morrendo sem salvação? Sabe quantas pessoas dentro da igreja conhecem a história de Jesus, mas estão morrendo sem salvação? Esse homem da cruz estava perdendo a sua vida, preferiu perder a vida do que se arrepender dos seus erros. Esse homem do lado de cada cruz preferiu manter o seu orgulho, a sua prepotência, a sua arrogância. Esse não. Esse disse: olha, eu sei que eu vou morrer, eu sei, mas eu sei porque eu estou morrendo, eu errei. E uma das coisas que Deus é apaixonado por um coração quebrantado, por um coração que se arrepende, por um coração que se entrega. Posso ouvir um glória a Deus aí? Lucas capítulo 23, vou colocar aqui para você ver, versículo 39, por favor. Lucas 23, 39. Diz assim, ó: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Só pensava em si próprio. Hoje nós vemos pessoas que têm se esquecido do verdadeiro sacrifício de Jesus, que têm se esquecido que Jesus espera de verdade que nós nos aproximemos dele, não porque ele faz, não porque ele realiza milagre, não porque ele pode curar, mas porque ele pode nos salvar. O plano de Deus nunca foi dar milagres. Milagres é consequência de uma vida com Deus. Milagres é consequência de uma fé. O maior plano de Deus para o ser humano é a salvação, é a nossa alma, é para onde vai a nossa alma. Se você morresse hoje, meu querido, de que lado da cruz você estaria? Se hoje fosse o seu dia, de que lado da cruz você estaria? Desse
que só acredita num Deus se ele fizer algo, ou desse que diz: olha, eu sou falho, eu erro, eu não acerto todas as vezes, mas quando o Senhor chegar lá no paraíso, coloca aqui para mim, 23:41, um pouquinho mais para frente, diz assim: nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo, os nossos atos, que os nossos atos merecem, mas esse nenhum mal, mais um. E ele disse, ele acrescentou, Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Mais um, filhinha. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Um coração quebrantado traz salvação. Um coração arrependido faz Deus te enxergar grande. Na verdade, sabe aonde colocaram Jesus no centro? Esse lugar era o nosso. Esse lugar é o lugar de quem erra, de quem falha, e ele não falhou. Mas sabe por que Jesus sempre vai no centro? Você sabe por que Jesus não estava nem na direita e nem na esquerda? Porque ele sempre estará no centro dos nossos conflitos, sempre esperando uma decisão minha, uma decisão sua. Na nossa vida, na nossa casa, no nosso dia a dia, Jesus sempre está no meio, esperando uma decisão. E eu pergunto a você: que decisão? Uma resposta nossa: de que lado da cruz você está? Daquele que se afasta dele porque não realizou o mimo que você queria, daquele que não deu a graça que você precisava, daquele que se afasta porque ele não atendeu um pedido, daquele que se afasta porque alguém falou mal de você. Quantas vezes Jesus falou mal de você? Quantas vezes Jesus te expulsou? Quantas vezes Jesus: mas o problema é que eu fui na igreja. A igreja é falha. A igreja era um lugar que, se fosse olhar, não era nem para existir, porque a igreja é um lugar de pessoas falhas. Igreja não é um lugar de perfeição, é de pessoas imperfeitas. Mas dentro da igreja sempre vai ter Jesus no meio de tudo, esperando uma decisão minha e uma decisão sua, de que lado da cruz nós estamos. Que foi que te feriu? Porque o orgulho muitas vezes toma conta da nossa vida, a ponto de a gente se afastar desse Jesus que deu a vida dele por mim, por você. Por que muitas vezes? Porque na verdade hoje o amor por esse Jesus, eu não estou dizendo do seu Alex, eu estou dizendo do nosso Jesus, que morreu, ressuscitou, está vivo hoje. O que nos faz afastar desse Jesus? Será que não é o nosso orgulho? Será que não é nós o errado? Será que a gente não tem que passar por o outro lado e dizer: Senhor, o que me afastou da sua presença foi a minha arrogância, foi a minha... Será que o que nos afasta de Deus não é a nossa prepotência? Não é a gente achar que não precisa? O que tem nos afastado de Jesus? O que tem roubado a nossa salvação? Repito, se você morresse hoje, você estaria com Ele no paraíso, ou estaria sozinho? Aonde você estaria hoje? Aonde o seu eu tem te levado? Aonde a tua força te carrega? Aonde os teus braços te fazem ser tão forte que nos faz sentir superior, nos faz sentir alguém? E na verdade, quando somos tão fracos, pequenos, insignificantes, como uma poeira que hoje está vivo, amanhã se espirra. Na verdade, um dia como hoje,
Jesus, ele esteve no centro de tudo. E o que segurou Jesus na cruz não foram os cravos. Foi quando ele olhou para baixo e viu eu, viu você, viu cada um de nós, olhou para a nossa vida e disse: ali tem alguém. Ali tem alguém que precisa da salvação. Ali tem alguém que precisa do meu sacrifício. Então sabe o que é que ele faz? A morte não vence ele. Não assassinam ele. Porque uma coisa é eu chegar e matar Jesus, mas não mataram Jesus. Sabe por quê? Porque a morte não tem poder sobre o Rei dos Reis. Não mataram. Não mataram o apóstolo, não. Ele entregou o seu próprio espírito. Ele disse: Pai, Está consumado. está consumado, eu entrego. Eu entrego, Pai, a minha alma em tuas mãos. Pronto. A morte não o venceu. Nesse momento, acontece algo tão grande, que não foi só a salvação desse ladrão. Acontece algo tão maravilhoso, que a cruz nos traz. Abre-se um portal, aonde Deus nos dá acesso livre, aonde hoje nós temos acesso a Deus. Antigamente era o homem. Você pecava, eu pecava, e se levavam uma vez por ano um sacrifício até o templo. O sacerdote entrava e ali se aplicava aquele sacrifício pelo pecado do povo. Uma vez por ano. Imagina quantas pessoas morriam. Imagina se o sacerdote não gostasse de você. Imagina se você aborrecesse o sacerdote. Não é verdade? Imagina se o sacerdote fosse o seu vizinho e você tivesse brigado com ele. E se você errasse. Imaginou? Já era. Tá tomando sangue aí? É bom ou é ruim isso aí? É bom, é docinho. É docinho, é. Imaginou? Jesus, quando morre, acontece algo tão profundo, que um véu se rasga. O véu do templo se rasga. Esse véu, ele tinha 18 metros de altura. Era de 30 de espessura. Não se podia rasgar. Mas quando Jesus morre, o véu se rasga de cima para baixo. E Deus está dizendo: a partir de agora, você pode decidir de que lado da cruz você quer estar. Morrer hoje, sem ser salvo, é uma opção de cada um. Continuar vivendo uma vida sem Cristo é uma opção de cada um. Mas o pior não é a morte que morremos hoje. O pior é a morte que nos espera depois. Essa se vai, é a outra. E hoje, quando o véu se rasga, Ele nos dá acesso diretamente a Deus. Hoje você não precisa do sacerdote, porque você foi feito um sacerdote. Hoje a sua vida é uma oferta para Deus. Hoje a sua vida é o cordeiro que se entrega a Deus. É por isso que a graça de ser salvo é uma das coisas mais lindas que existe. Mas o que você não pode esquecer é de que lado da cruz você está. Aonde você se encontra? Aqueles que vão estar no paraíso, ou aqueles que continuam dizendo: eu faço
eu posso, eu consigo. Eu conversava com uma senhora hoje, que eu estava orando por ela, e ela disse: apóstolo, do nada, dormi bem, acordei ruim. E eu comentava com ela que comigo foi a mesma coisa uns 15 dias atrás que eu peguei dengue. Dormi bem, acordei ruim, quase não levanto. Nós somos tão autossuficientes que hoje a gente está aqui e amanhã não sabemos onde vamos estar. É por isso que a pressa que Deus tem para a gente tomar uma decisão. Deus não está convidando você para ser membro de uma igreja. Deus convida você hoje para estar do lado da cruz, que estará com Ele no paraíso, que será salvo, que receberá a salvação da sua alma. Hoje Deus está convidando pessoas que querem sair desse lado, que reconhece as suas falhas, que reconhece os seus erros e disse: olha, eu erro, eu falho, mas se o Senhor puder, lembra, e olha como Deus é bom. A Bíblia diz que eram 2 malfeitores. 2. Quando esse fala: lembra de mim quando hoje estiveres lá no paraíso, Jesus fala para ele: o que foi que você fez? Que erro você cometeu lá atrás? Que pecado você cometeu lá atrás? Jesus pergunta para ele: e aí? Quem você roubou? Que pecado você cometeu? Essa função é a função do homem, do acusador. Essa era a função dos sacerdotes na época. A função de Cristo não é acusar, mas é perdoar. Amém? Quando ele diz assim: Senhor, só lembra de mim, ele disse assim: ó, não me importa o que você fez até o dia de hoje, do dia de hoje para frente você vai estar comigo no paraíso. Esse aqui poderia ter sido pior que esse, mas esse preferiu abaixar a sua cabeça, entregar a sua vida a Cristo e receber a graça de ser salvo. Se um dia alguém disser para você que lá no passado você foi isso, que você foi aquilo, que você foi aquilo outro, mas você aceitou Jesus como seu Senhor e como seu legítimo Salvador, diga para ele: eu fui um malfeitor, eu fui uma malfeitora, eu fui o pior lá atrás, mas a graça de Cristo, o sangue derramado na cruz, me lavou, e hoje sou salvo por esse Jesus. Hoje sou salvo por esse Deus que morreu, que entregou a vida, que não julga o meu passado, que não olha quem eu fui, mas sabe quem eu sou hoje. Deus não quer saber quem você é lá atrás, Ele quer saber quem você vai ser daqui para frente. Amém? Hoje eu poderia estar pregando sobre o culto normal de sexta-feira, mas lendo a palavra, Deus falou: fala da cruz. Fala. Pergunta: de que lado da cruz o meu povo está? Eu falei dessa, mas essa não teve pecado, essa teve amor, essa teve graça, essa teve misericórdia, essa nos ama, essa nos ama. Você pode olhar para alguém do seu lado e dizer: Jesus te ama. Você pode dizer para ela: Jesus entregou a própria vida por você, por você. Ó, se você está desse lado, eu não estou aqui te acusando, eu estou aqui
simplesmente transmitindo para você o que o Espírito Santo está dizendo. Eu não estou dizendo que você é isso, que você é aquilo, porque um dia eu também estive desse lado. Eu um dia fiz parte daqueles que só cria num Cristo que fazia algo quando eu precisava. Mas hoje que eu faço parte desse lado aqui, ó, porque hoje eu não estou preocupado se ele faz ou deixa de fazer. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, continua sendo Deus. Se ele operar, ele é Deus. Se ele não operar, ele continua sendo Deus. Você pode dizer para quem está do seu lado, ele sempre será Deus na minha vida, independente do que ele é. Então, eu só estou dizendo para você, se você está desse lado, receba ele hoje como seu legítimo Salvador. Amém? Na verdade, hoje ele morreu para que houvesse uma reconciliação entre eu e ele. Ilustrando para você entender, imagina que eu era errante, falho, pecador. Imagina que em algum momento da minha vida eu escorreguei. Hoje o véu se rasgou e ele diz assim, ó: o plano da salvação é para você. Então ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e ele não falou eu vou até você. Então hoje Cristo está te esperando de braços abertos. Amém? Não importa o seu estado, só importa quem entendeu. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. E eu mandei cortar um pedacinho assim desse véu. E essa oração é uma oração profética hoje. Amém? Está parecendo um açougue aqui em cima, rapaz. Essa oração é uma oração profética. Eu não sei o que estava separando você de Cristo, mas o teu encontro com Cristo faz o véu. Então eu quero que nessa oração profética convidar você para a gente declarar que nada mais vai impedir o nosso acesso a Cristo. Que nem o seu pecado, que nem o seu erro, que nem as suas falhas te impeçam mais de ter acesso a Cristo. Amém? E hoje eu também quero orar. Tem o véuzinho aí? Entrega um para cada pessoa, por favor. Cadê os obreiros? Corre aí, por gentileza. Receba aí. Se você já recebeu, fica de pé, por favor, para a gente orar. O véu e o que nos separava de Cristo se rasgou. Amém? E o que nos impede tem que ser rasgado hoje. Se por algum motivo você está do outro lado da cruz, eu poderia dizer assim: olha, vem aqui na frente, eu quero orar por você, mas eu não faço isso, porque isso é pessoal de cada um. Aceitar Jesus como seu Salvador não é quando você levanta a mão na igreja e diz eu te aceito. É quando você sai da igreja lá fora
você o tem como seu Senhor de verdade aqui dentro. Quando Ele é o seu Deus, quando Ele faz parte da sua vida. O que tem que acontecer hoje é que o mesmo véu que separava o homem de Deus tem que se rasgar. Amém? Eu não sei o que te separa de Deus, mas na sua mão tem um paninho aí? Tem. Se você falar para Deus hoje: Deus, eu quero mudar de lado da cruz. Hoje eu quero que tudo aquilo que me separava do Senhor, quando você rasgar, você está recebendo acesso ao Deus Todo-Poderoso, aquele que salva, aquele que é fiel. Repito, eu não sei o que estava te separando, e nem estou aqui para querer saber. Mas se tinha algo que te separava, seja de hoje, do passado, lá atrás, não sei, não importa, rasga. Porque nada nesse mundo, nada, diz a palavra, nada pode nos separar do amor de Cristo. Você pode dizer para alguém aí: nada pode nos separar do amor de Cristo. Diga: pelo sacrifício dele naquela cruz, nem a morte, nada, nem a vida, nem as profundezas, nada pode nos separar do amor de Cristo, a não ser eu mesmo. Amém? Diz que nem os anjos, nem a altura, nem profundidade, nada. Olha lá, porque, coloca por favor aqui, filhinha. Isso, ó. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, e nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Só tem um. Quando a gente decide estar do lado da cruz errada, escolha a cruz certa, que hoje você estará com Ele no paraíso. Quer dizer que eu vou morrer hoje, apóstolo? Não sei. Você sabe o dia que eu vou? Que dia você vai? A gente não sabe. Estar com Ele no paraíso é ter certeza de que, se for hoje, amanhã, daqui 10 anos, 50 anos, 100 anos, nós estamos salvos. Amém? Jesus não morreu na cruz para a gente assistir um teatro. Morreu na cruz para a gente ser salvo. Segura esse véu nas suas mãos. Feche seus olhos. Sabemos que o teu sacrifício, Deus, Ele deu acesso livre ao Pai Todo-Poderoso. Mas sabemos também, Deus, que às vezes esse mundo ele tem nos enganado. Esse mundo tem feito, meu Pai, muitas vezes a gente viver separado da Tua presença. O Senhor não nos chamou para viver como religiosos, mas o Senhor nos chamou para viver como um dos seus santos. O Senhor não nos chamou para viver no pecado, ainda que sabemos que somos pecadores, mas o Senhor nos chamou para sermos perdoados. Às vezes, tudo que nós precisamos, Deus, é de uma atitude, é de um momento em que a gente olhe para dentro de nós e faça como aquele ladrão e fale ao Senhor: Senhor, eu errei, eu falhei, eu cometi as minhas falhas. Mas se hoje, Senhor,
O Senhor deu acesso. Então hoje eu quero que tudo que me separa do teu amor, o véu, Senhor, que separava, ele já não separa mais. Então, se esse véu se rasgou, se ele não me separa mais, Deus, hoje eu quero profeticamente orar por esse povo, e nós vamos rasgar esse véu. E quando a gente rasgar esse véu, meu Pai, quando a gente rasgar esse véu, meu Deus, Deus, quando a tua igreja rasgar esse véu, o pecado, a mágoa, as transgressões, tudo aquilo, Senhor, que separava ela do amor de Cristo, hoje cai por terra, em nome de Jesus. Por favor, suba ao fundo para mim, por gentileza. E se você quiser agora, nesse momento, falar com Deus, antes de rasgar, porque daqui a pouquinho eu vou pedir para a gente rasgar numa só fé. Fala para Ele. Se você hoje entendeu a palavra e você diz assim: eu preciso falar para Deus, confessar a Ele os meus erros, as minhas falhas, as minhas transgressões, eu preciso do perdão dEle hoje na minha vida. Então fale com Ele em nome de Jesus. Fale com Ele. Profético, Deus, e nós nos preparamos agora para ter esse acesso ao coração do Pai. Perdoa, Deus, as nossas falhas. Segure na sua mão bem forte, e se você puder, para você mesmo, você diga: hoje estou mudando o lado da minha cruz. Hoje eu estou mudando o lado da minha cruz. E esse Deus que morreu por mim, que me deu acesso, quando esse véu se rasgou, perdoou os meus pecados, levou sobre si as minhas falhas, as minhas transgressões, e hoje o que me separava do amor de Deus não me separa mais. Rasga seu véu agora, rasga ele, porque hoje você tem a graça, hoje você tem o poder de se tornar filho do Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Receba em nome de Jesus perdão, receba em nome de Jesus a graça do Altíssimo sobre a tua vida. Oh Espírito Santo, Espírito do Deus vivo, toca nessa noite, Deus. Toca, meu Pai, nos leva, Senhor, a nossa salvação, nos leva, Senhor, a alcançar a graça, a alcançar a misericórdia, a alcançar o Teu amor, meu Pai, porque o Teu amor, Senhor, Ele é, Senhor, o nosso tudo. O Teu amor é a nossa força, o Teu amor é a nossa esperança. O Teu amor, meu Pai, é o que nos coloca de pé. O Teu amor é o que nos dá força. O Teu amor é o que nos sustenta. Obrigado, Jesus. Você pode dizer para Ele: obrigado, Jesus. Obrigado, porque hoje eu entendo o quanto o Senhor me ama. Hoje eu entendo o Seu amor por mim. Obrigado, Deus, por o Senhor ter dado a sua vida por amor a minha. Você pode aplaudi-lo bem forte em nome de Jesus. Bem forte para Ele em nome de Jesus.